Boa noite a todos. Vamos começar então a primeira live de uma série de lives que o Cicobi Cobracred organizou para a gente fazer no mês de outubro e no mês de novembro, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Para isso, eu achei muito interessante essa iniciativa do Cicobi Cobracred, né, ter essa preocupação, até porque a gente está num momento onde tem inúmeras fake news, compartilhamento de informações que não verificaram a fonte, se estava correto ou não, e o quão cuidadoso e sensível foi do Cicobi Cobracred convidar profissionais na área da saúde que têm propriedade para falar sobre o assunto, para trazer informações para a gente compreender melhor esse câncer e como prevenir. Né? E, para isso, o Cicobi Cobracred tem o apoio do Hospital do Câncer e da Santa Casa aqui de patrocínio. O Hospital do Câncer, que agora virará o Hospital do Amor, né? Que será uma das unidades, aqui em Minas Gerais, uma das primeiras unidades do Hospital de Barretos. E, para isso, o Cicobi Cobracred começou, a gente vai começar essa live entrevistando a doutora Marcela, que é mastologista e ginecologista. Mas antes, a gente tem um recadinho do presidente do Conselho de Administração do Cicobi Cobracred, o senhor Célio Machado de Castro. Boa noite a todos. Muito obrigado por todos que estão assistindo essa live. Essa é a primeira live que nós estamos realizando na campanha Outubro Rosa. Essa primeira live nós vamos receber a doutora Marcela para falar de assuntos muito importantes para nós. Nós queremos também agradecer a nossos parceiros, a Santa Casa, o Hospital do Câncer, que tem sempre ajudado na nossa região aí nessas questões do câncer. Agradecemos muito a doutora Marcela aqui, e se propôs a fazer esse projeto que nós estamos iniciando hoje. A Luísa, que vai conduzir essa entrevista, muito obrigado a vocês nesse momento. O Cicobi Cobracred tem se preocupado bastante com essa questão da saúde e a gente tem participado bastante dessas questões sociais e de saúde também nas regiões onde nós atuamos. Então, aproveitem todas essas informações bastante significativas que serão repassadas para vocês nesse momento. Um grande abraço a todos, muito obrigado. E até para a gente entender um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa começou lá nos Estados Unidos na década de 90. Começou e aí foi um pouquinho devagar, alguns estados aderiram a essa campanha, outros não, e só ficou forte no país depois que o Congresso Nacional dos Estados Unidos reconheceu outubro como o mês oficial da campanha contra o câncer de mama, para informar sobre o câncer de mama. E, para isso, o Brasil começou em 2002, né? Mas aí foi em 2008 que começou essa campanha a ficar mais forte ainda, e hoje a gente vê a importância, até porque o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam mulheres no Brasil, e grande parte disso se deve a descobrir esse câncer de uma forma tardia, né? Então, normalmente esse câncer já está no estágio mais avançado, e embora a gente saiba que é importante falar sobre isso o ano inteiro, é muito importante ainda a gente ter um mês específico para a gente falar, onde o país todo está voltado para informar sobre isso. E aí a gente vai começar, então, essa live, né? Queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Marcela. Queria também agradecer o convite que o Cicobi fez para eu poder liderar essa entrevista. Então, a gente vai começar com o tema câncer de mama nessa primeira live. E, para isso, eu queria pedir para que a doutora Marcela se apresentasse um pouquinho para a gente começar as perguntas. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos que estão participando. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marcela Rosa Dias. Eu sou mastologista. Mastologista é o profissional que é especialista nas doenças da mama. Não só o câncer, mas principalmente. Né? Acaba que é principalmente. Eu já tenho mais de, acho que eu não vou contar não, 20 anos de experiência na área. Vim de Belo Horizonte, me formei lá, mas já tenho 20 anos que eu atuo aqui em Patrocínio e levanto essa bandeira, né, da luta contra o câncer de mama já há bastante tempo. Então, a gente vai começar com as perguntas, só lembrando que vocês podem perguntar quando quiserem, através dos comentários, mas primeiro eu queria que a doutora Marcela explicasse um pouquinho para a gente sobre o que é o câncer. Câncer, quando a gente fala
câncer, parece que a gente está falando de uma doença só. Mas câncer é um nome genérico que a gente dá para uma doença que é uma perda da natureza normal de uma célula. Então, qualquer célula do nosso corpo, por sofrer uma mutação genética, ela perde aquela capacidade de crescer, fazer a função dela, envelhecer e morrer. Ela passa a ter um crescimento desordenado, uma multiplicação desordenada, vai formar tumores e ela adquire também a capacidade de se instalar em outros órgãos, provocando as metástases. Então, no caso do câncer de mama especificamente, é uma célula do tecido mamário que sofreu essas mutações. Essa mutação ela pode nascer com a pessoa, que aí ela vai dar o que a gente chama de origem do câncer hereditário, ou ela pode adquirir essas mutações ao longo da vida e ter o que a gente chama de câncer esporádico, né? Então, essa célula que modificou, adquiriu capacidades que ela não tinha antes e ela fica descontrolada. E para quem contraiu a doença do câncer, né, quais são os principais fatores de risco dessa pessoa? A gente tem que entender também que não existe um fator que vai levar a pessoa a ter o câncer. Essas mutações, né, que a gente estava falando, elas acontecem o tempo todo no nosso organismo, mas a gente tem um sistema de bloqueio delas, de defesa delas. Se por algum motivo essa defesa escapa, né, essa célula escapa da nossa defesa, ela vai ter condições de proliferar. Então, não é um motivo, são vários, é uma cascata de coisas que tem que acontecer para essa célula sair do controle. E a gente sabe que os fatores de risco que a gente chama, eles têm múltiplas causas, né? Então, por exemplo, fatores hereditários, a gente sabe que pessoas que já nascem com mutação têm um risco maior de desenvolver o câncer, mas vale lembrar que só 10% dos tumores têm essa característica hereditária. Os outros 90% não tem nada a ver com herança familiar, a pessoa não nasce com essa mutação, ela adquire ao longo da vida. Então, a gente não pode achar, eu não tenho ninguém na família com câncer de mama, estou tranquila. Não, né? Isso não é conduto para ninguém. E a gente tem os fatores que têm a ver com o ambiente hormonal que aquela célula vai viver ao longo da vida. Então, a gente sabe que quando a mulher tem uma janela de menstruação muito grande, ela começa a menstruar muito cedo, vai parar de menstruar muito tarde, isso é um fator de risco. As mulheres que nunca engravidaram é um fator de risco. Ou as que engravidaram após os 30 anos também é um fator de risco. Uso de anticoncepcionais, de hormônios de menopausa, podem aumentar minimamente o risco de um câncer de mama. Mas são fatores que isoladamente não pesam tanto, né? E também, como é que a gente vai resolver se a gente vai menstruar mais cedo ou parar de menstruar mais tarde? Isso não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos são os fatores ambientais. Aí sim, sedentarismo, obesidade, alimentação muito rica em gorduras e alimentos multiprocessados, isso também é fator de risco para o câncer de mama. E isso a gente consegue mudar, né? E estima-se que esses fatores, como a obesidade, o sedentarismo e a má alimentação, seja responsável por mais ou menos 30% dos tumores que acontecem na mama. É muita coisa, né? E está aí, e isso a gente consegue mudar. E falando sobre isso, então, quais são as formas de prevenção, levando isso em consideração? Do mesmo jeito que a gente vai ter os fatores de risco, algumas coisas que a gente pode fazer na vida podem diminuir o nosso risco. Por exemplo, a amamentação. Você não amamentar não significa que você tem um risco maior, mas o fato de você amamentar diminui o risco de ter câncer de mama, né? Aí voltamos a falar, atividade física, vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, redução do consumo de bebida alcoólica, isso é muito importante para o câncer de mama, não só o tabagismo. Ali, no máximo, eles consideram 7 doses por semana, né? Claro que também tomar um vinhozinho no final de semana, gente, sem encher a cara, não vai ter problema. Mas o excesso da bebida alcoólica também é um fator de risco. Então, a gente diminuir o consumo de bebida alcoólica também é um fator de proteção.
Achei interessante quando você comentou sobre o fator hereditário, porque a gente tem uma pessoa da mídia, que é a Angelina Jolie, né, que ela fez um certo exame que mostrou que ela teria uma grande probabilidade de desenvolver um câncer na mama e ela optou por tirar as mamas. Né? E como que a gente descobre qual é esse exame, como funciona isso? Esse exame ele não tem indicação de ser feito em todo mundo. É quando você detecta na história da família a presença de múltiplos tumores, principalmente câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de tireoide. Aí você vai ver muitos parentes, né, relacionados a esses tumores, você vai imaginar que possa haver uma mutação hereditária. Que quando a pessoa já nasce com a mutação, ela tem muito mais chance de desenvolver o tumor do que se ela tivesse a mutação bem mais tarde na vida, né? Então, no caso dela, ela tinha uma história positiva familiar e foi testado um gene que chama BRCA. Esse gene BRCA, quando ele tem uma mutação, a pessoa pode ter até 60% de chance de vir a desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, é uma taxa muito alta. Aí, sim, justifica você fazer uma cirurgia redutora de risco, que são as mastectomias profiláticas. Na época, isso foi um boom, todo mundo queria fazer mama, né? Mas não é assim, é uma cirurgia mutiladora, é uma cirurgia muito grande, pode complicar. E eu costumo brincar com as minhas pacientes que igual Deus fez ali bonitinho, não vai ficar idêntico, né? O natural sempre é melhor feito do que o artificial. Mas são casos extremos mesmo, onde o risco realmente é muito grande. E falando também sobre o câncer, quais são os sinais, sintomas, eu diria, e como que a gente descobre, né, que a gente pode vir a ter esse câncer, como é feito esse autoexame que a gente pode fazer em casa? Certo. É legal a gente falar um pouquinho do autoexame, que a gente tem que olhar o autoexame de duas maneiras. A primeira é que ele não pode ser a estratégia para a redução do câncer de mama na população. Né? Se você pega assim, não, a gente não vai fazer outros exames, todo mundo vai palpar a mama e isso vai ser a nossa política de prevenção de câncer de mama. A gente não vai conseguir reduzir mortalidade da população em geral. Então, não é um método de rastreamento isolado. Mas ele, individualmente, ele é muito importante. Por quê? Primeiro, para o autoconhecimento da mulher. Conhecer o corpo, conhecer o funcionamento. Para você saber o que está errado, primeiro você tem que saber o que é o certo. Né? E se você nunca palpou a sua mama, todo mundo que começa a palpar a mama acha que a mama é puro caroço, porque ela tem esse aspecto meio encaroçado mesmo, dá essa dúvida. Então, se você cria o hábito de se examinar, fica muito mais fácil você perceber uma alteração. Né? E a gente tem que lembrar que nenhum exame, mamografia, ultrassom, ressonância, ou o que lá que eles inventarem mais, tem 100% de capacidade de detectar os tumores. Um tumor ou outro, por uma característica própria do tumor ou por uma limitação do método de imagem, pode passar num exame. E aí o autoexame ele vem a reboque para dar um feedback, uma retaguarda para aquela mulher. E também existe o que a gente chama de câncer de intervalo. Você faz mamografia todo ano, você não vai fazer mamografia todo mês. Mas entre uma mamografia e outra, tumores mais agressivos podem crescer. Né? E aí o autoexame vai pegar também. Então, é importante. E o que a gente vai detectar no autoexame que a gente vai considerar como diferente? Nódulos, né? Quando você palpa a mama e já está acostumado com aquela nodulação, você aparecer um nódulo mesmo, a gente não tem muita dúvida, é muito diferente do resto. Depois você vai observar também o aspecto da pele da mama, se não tem nada retraído, se ela não está inchada, né? Se não está inflamada, isso é importante também. Você vai fazer a expressão do mamilo para ver se não vai sair secreção. Pausa aqui, secreção na mama é muito comum, né? Principalmente ali no período pré-menstrual, secreções branquinhas, amarelinhas, às vezes até bem verdinhas. É super comum e não são preocupantes. E o que são essas secreções normais? A mama é uma glândula e ela produz secreções, né? E essas secreções podem se acumular ali um pouquinho e quando você aperta aquilo vai sair, principalmente no período pré-menstrual, que é a fase de maior atividade da glândula. Então, essas secreções não são preocupantes. As secreções que têm que ser avaliadas são aquelas que você não está procurando, ela está saindo sozinha, sujando o sutiã, ou a roupa de cama, a camisola, ou se quando você faz o exame, ela sai vermelhinha, parecendo sangue mesmo, ou completamente transparente, parecendo água mineral. Fora isso, pode ser da cor que quiser, que não tem problema.
A gente recebeu uma pergunta aqui da Marilomar, 15. Ela perguntou: pequena dor recorrente no bico da mama, sem nódulos mesmo, sem líquido, devo me preocupar? Normalmente não, viu, Marilu? Porque a dor na mama é muito comum. Eu costumo brincar com minhas mocinhas que vão lá e falam assim: doutora, minha mama está muito doendo. Eu falei assim: a sua e a da torcida do Flamengo. Porque quem não tem uma fase ali no ciclo menstrual que a mama está mais dolorida, mais inchada. Então, a dor como sintoma isolado não é preocupante. Se o médico palpou, não tem nódulo, não tem nenhuma alteração dessas que a gente falou, a dor por si só não preocupa, né? Se os exames estão normais, não tem que preocupar com a dor. Certo. E falando sobre a doença, né? Quais são os estágios dessa doença? Bem, o câncer de mama, ele tem, além de estágios diferentes, ou seja, quanto menor o tumor, se esse tumor ainda não acometeu as ínguas, né, os linfonodos que a gente tem na axila, ele está em estágios mais iniciais. Depois ele pode passar de um estágio mais localizado por um estágio mais avançado, onde ele já acomete os linfonodos e até chegar num estágio que ele já adquiriu a capacidade de ter metástases, ou seja, dele se instalar em outros órgãos também. Então, qual que é o objetivo? É a gente descobrir os tumores nos estágios iniciais, porque nos estágios bem iniciais a gente consegue 95% de cura do tumor. E em estágios já quando a gente fala que a paciente já está no estágio metastático, a cura é praticamente um milagre. A gente tenta conseguir o controle da doença, né, para prolongar a vida da paciente o máximo possível com qualidade. Mas a cura já fica muito mais difícil. Então, você descobrir o tumor em estágios iniciais faz toda a diferença no tratamento e na evolução dessa mulher. Então, assim, levando em consideração, o que eu entendi é que a gente consegue detectar esse câncer por um conjunto de fatores, de sinais que o nosso corpo dá. Existe algum sinal que a gente consiga, às vezes, detectar no começo, como a gente está falando? Qual seria ou não? Não, esse é o grande problema. Quando você consegue perceber o tumor, ele já está dando algum sintoma, ou você está palpando um carocinho, ou já está uma retração ali, alguma coisa assim, esse tumor já está um pouquinho maior. Às vezes nem tão grande, se ele for mais superficial, você consegue perceber ele pequenininho. Mas qual que é o pulo do gato? A gente conseguir detectar a lesão antes dela aparecer para a sua mão, ou seja, ela está menor ainda. E a gente consegue isso com a mamografia. É por isso que é tão importante consultar, né, com, às vezes, pequenos intervalos de tempo. O que você recomendaria a ida no ginecologista? Bem, como que a gente deve fazer, então, o rastreamento do câncer de mama? Para começar, a gente tem que lembrar que a gente tem que rastrear aquilo que é muito comum. Não faz sentido a gente rastrear uma coisa que é rara. E como você mesmo falou, o câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no nosso país, né? Então, justifica a gente procurar. Mas antes dos 40 anos, esse tumor existe, mas ele é raro. E não faz sentido a gente ficar procurando uma coisa que é rara, né? Então, a partir dos 40 anos, como a incidência começa a aumentar, é a idade que a gente tem que começar a realmente procurar ativamente o tumor. Então, as mulheres de risco habitual, ou seja, que não tem risco aumentado pela história familiar, não tem mutações genéticas conhecidas, a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, anualmente. Anualmente, certo. E falando até sobre raridade, né? Uma coisa que a gente às vezes fica pensando seria: é possível desenvolver o câncer de mama em homens? Isso acontece? Sim. O principal fator de risco para o câncer de mama é o gênero feminino, né? Os homens têm 1% dos tumores de câncer de mama acometem os homens, é muito raro. É mais comum nas síndromes hereditárias. E a idade. Quanto mais a gente vai envelhecendo, maior o risco também do câncer de mama. Então, não, como a gente conversou, coisa rara a gente não fica procurando ativamente. Como o câncer de mama no homem é raro e é muito fácil de achar, porque ele praticamente não tem mama. Então, qualquer carocinho ali vai realçar. Então, por isso que não se estimula, fica insistindo com eles para procurar, pela raridade e pela facilidade que é da lesão se manifestar. É isso até que eu ia perguntar, se os sinais são os mesmos e os exames são os mesmos. Os mesmos. Homem também faz mamografia. Quando a gente detecta alguma alteração, a gente pede mamografia de homem também.
Entendi. E até dando uma pausa na sequência das perguntas, né, para a gente falar um pouquinho sobre o Hospital do Câncer. Para quem não conhece, o Hospital do Câncer aqui da cidade atende mais de 750 pacientes. E esse tratamento ele é todo custeado através de doações. Por isso é tão importante as doações, né? A gente fala literalmente uma doação salva uma vida. E para isso, se não está agora, vai ficar fixado nos comentários os dados para quem quiser fazer uma doação. Fora isso, também essa live vai ficar salva no GTV, lá na descrição também vai ter os dados completos. E também lembrar de uma campanha super bacana que o Copa Crédito está fazendo, que é recolher lenços, quem quiser doar aqui na sede. É só deixar o lenço aqui, que vai ser passado para o Hospital do Câncer, que vai repassar para os pacientes. Bom, voltando aqui para as perguntas. A próxima é, uma vez diagnosticado o câncer, como é feito o tratamento? O tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar, porque ele passa por várias etapas. A gente tem basicamente 3 pilares, que é a cirurgia, a radioterapia, que a gente coloca num pacote só como tratamento local, ou seja, a gente vai tratar a mama e a região da mama, com a cirurgia para retirar o tumor e a radioterapia, em alguns casos, para reduzir a chance daquele tumor voltar. Mas a gente tem que lembrar que os tumores podem ter adquirido aquela capacidade da célula migrar para outro lugar. E aí não adianta a gente tratar só a mama e aparecer tumor em outro lugar. Aí entra a quimioterapia ou os tratamentos sistêmicos, que hoje a gente tem quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. O leque de tratamento vem aumentando, né? As terapias biológicas que a gente chama, que são muito específicas de cada tumor. A gente estuda o comportamento biológico daquele tumor e vê qual é a melhor droga para ele que vai responder melhor. E isso é o tratamento sistêmico. Você vai tratar o corpo todo daquela pessoa para, se alguma célula dessa tiver escapado, o tratamento vai lá para aniquilar aquela célula. E no cenário que uma mulher, né, vamos colocar, que ela teve a doença, teve o câncer de mama, conseguiu descobrir antes, né, de uma forma mais prévia, tratou, tem risco de voltar? Qual é a probabilidade desse câncer voltar? É possível? Depende se ela tem um fator genético ou não, né? Se ela tem uma mutação genética, o risco é altíssimo. Aí, no caso, a gente pensa até na cirurgia redutora de risco da outra mama, né? Mas um tumor esporádico, esse risco não é tão grande, é mais ou menos o risco, um pouco maior que o risco da população. Mas é uma paciente que o resto da vida ela vai estar sendo monitorizada. Né? Mamografia periódica, ela nunca vai ter alta, vamos falar assim, né? Você está ótima, está beleza, mas você está aqui debaixo do nosso olho. Conferir, né? E até, então é por isso que às vezes muitas mulheres que teve o câncer numa mama é curada e tira-se a outra também. Sim, se for detectado ou pela história familiar dela ou por uma avaliação genética, né, que ela tem mutação, algumas optam pela retirada. Outras não, outras preferem manter a mama e fazer uma vigilância mais de perto, né, com intervalos de tempo menor, lançando mão de outros exames, né, preferem manter a mama. Porque não é um diagnóstico de assim, você vai ter outro tumor. É assim, você tem uma grande probabilidade de ter outro tumor. Né? Aí vai depender de como aquela mulher vai lidar com essa situação. E a cirurgia de retirada de mama, ela vai sempre acontecer? Ela vai ser sempre necessária? Não. Hoje em dia, cada vez se tem procurado mais fazer cirurgias conservadoras, que são as cirurgias que a gente não tira toda a mama. Então, a gente tem a mastectomia, que é a retirada de toda a mama. E você tem a cirurgia conservadora, que é a retirada do tumor com a área de segurança em torno dele. E aí, quando você faz a cirurgia conservadora, você obrigatoriamente tem que fazer a radioterapia para reduzir o risco do tumor voltar naquela mama, já que aquela mama já esteve doente, né, já teve o câncer. E você tem hoje técnicas que a gente chama de oncoplástica, que vai tratar oncologicamente aquela paciente, mas já pensando também no resultado estético. Ou você vai fazer preenchimentos ali que a gente chama de rodar retalhos para preencher aquele tecido que foi retirado, ou você vai colocar uma prótese, já vai sair da cirurgia com a mama reconstruída ou parcialmente reconstruída. É até isso. Então é possível colocar uma prótese, né, fazer, digamos assim, essa plástica
na mesma cirurgia, imediatamente, ou vai depender? É possível, claro que depende de cada caso, né? Então, depende se a paciente tem uma previsão de fazer uma radioterapia ou não, do tamanho dessa mama, da proporção da mama em relação ao tumor. Às vezes você tem tumores grandes, mas uma mama muito grande, você tem ali uma área, né, de trabalho avantajada. Você pode tirar bastante, que ainda dá para preservar a mama. Ou você tem tumores pequenos, mas uma mama muito pequena, a gente não vai conseguir um resultado estético tão bacana. Seria preferível retirar a mama toda e fazer uma reconstrução. Aí são várias técnicas, né? Você pode fazer a reconstrução já com a prótese ou colocar um expansor para depois colocar uma prótese. Aí varia muito. Mas já pode começar a fazer os procedimentos de reconstrução num primeiro momento, sim. Até uma dúvida, né? Por isso, então, que algumas mulheres que teve essa doença do câncer fizeram a retirada da mama, muitas tiram a mama inteira, outras deixam o mamilo. Como que é, assim, essa diferença? É justamente o que a gente estava conversando? A permanência do mamilo vai depender da localização do tumor. Você tem que tirar o tumor, igual eu falei, com a margem de segurança. Se o mamilo estiver dentro dessa margem de segurança, às vezes ele precisa ser retirado. Se a lesão é mais distante do mamilo, você consegue fazer também o que a gente chama de mastectomia poupadora de pele. Você tira só o recheio e deixa a pele, que já vai servir ali do invólucro para a colocação da prótese depois, né? Então, a retirada ou não do mamilo varia de caso a caso também. E o diagnóstico é sempre um susto para a mulher, né? A gente imagina que deve ser tão difícil para a família quanto para a própria mulher. E como é essa etapa, né? A pessoa foi diagnosticada com câncer de mama, e aí? E agora para frente? Ok, vamos só lembrar que quando a gente a gente acha um nódulo na mama, não necessariamente ele é um tumor, né? Aliás, a minoria das vezes ele vai ser um tumor. A mamografia, ela pode ser feita para o rastreamento, quando a gente não está sentindo nada, vai lá só porque está na época da gente fazer. Ou se você detecta uma alteração, essa mamografia, que é o mesmo exame, ela vai ser chamada de mamografia diagnóstica, porque ela vai ajudar no diagnóstico daquela lesão que já existe. E a gente tem outros exames também que vão acompanhar e vão ajudar no esclarecimento dessa lesão. A ultrassonografia, que ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é melhor do que a mamografia. Ela é um complemento muito importante, mas ela não substitui a mamografia de maneira alguma. A gente tem a ressonância magnética, que é um método excelente também, ajuda demais, mas também é complementar à mamografia. Tudo isso vai dar uma ideia boa para a gente do que a gente está lidando. Mas a gente só fecha um diagnóstico de câncer de mama depois da biópsia. Por mais que os exames possam falar, não, está aparecendo câncer, a gente precisa biopsiar aquela lesão para ter certeza, né? Tanto da benignidade, se você está achando que é uma lesão benigna, ou não, realmente é um câncer, vamos tratar. Quando você recebe esse diagnóstico, é sempre um susto. Por mais que, desde lá, quando a gente palpou o carocinho, esse fantasma já começa a rodar a cabeça da gente, né? Se for um câncer, pode ser um câncer. O diagnóstico, ele é sempre um susto. O chão sai do pé, né? O céu cai. Mas é um primeiro momento, porque sempre você vai ter uma equipe multidisciplinar, a família te apoiando, essa hora é super importante, e você vai vencendo uma etapa de cada vez, né? É uma fase, é o que eu falo para elas, é uma fase que você vai passar. Uma fase que você vai ter que dedicar a você. Você vai dar um tempo para você agora cuidar da sua saúde. Mas é sempre difícil, lógico, é sempre muito difícil. E também, assim, você comentou sobre o ser um câncer benigno ou maligno. Como é essa diferença, assim, até no tratamento? Isso é uma confusão que a gente faz também. O câncer, ele é sempre maligno, né? Quando você fala que você tem uma lesão benigna, ela não é câncer. Você tem muitos nódulos na mama, né? E esses nódulos podem ser benignos. O que é um nódulo benigno? É que se você tratar, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Agora, um câncer, ele é sempre maligno. Qual que é o conceito de maligno para a gente? Ele ameaça a sua vida se você não tratá-lo, né? Eu costumo comparar assim, uma pressão alta, um diabetes, pode ser maligno. Se você não tratar, você vai morrer dele. Se você tratar, não, né?
Então, o câncer é maligno nesse sentido, porque ele ameaça a sua vida. Agora, os tumores malignos, eles podem ser mais ou menos agressivos, mas o tumor pouco agressivo não é benigno. Ele pode demorar mais para ameaçar a sua vida, mas se não tratar, ele vai, né? Você pode morrer dele do mesmo jeito. A gente escuta assim, até esses nódulos aparecerem, não é incomum como muita gente pensa, né? Isso acontece muito, e até eu vejo assim que algumas mulheres, apareceu um nódulo, não é nada, vou esperar para tirar ou esperar fazer uma cirurgia, então isso não é muito recomendado, né? Não, porque só depois que a gente fizer os exames, que a gente fizer a biópsia, que vai poder falar, não, é benigno, fica tranquila, se você não quiser tirar, não tem problema, mas só nesse caso. O que acontece é que às vezes a gente vai fingindo que não está acontecendo, né? Não, vamos ver se some sozinho, ou não, é impressão minha. Ou a pessoa fica com medo mesmo de enfrentar o diagnóstico, enfrentar o tratamento. Mas quanto mais tempo ela leva para tomar essa atitude, mais difícil vai ser esse caminho para ela, né? Então, tanto é que o lema da campanha do câncer de mama esse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia é o quanto antes melhor. Né? Quanto antes você fizer a sua mamografia, quanto antes você começar seu tratamento, quanto antes você mudar seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, prevenindo o tumor, quanto antes melhor. Tem razão. A gente recebeu uma pergunta da Cassiana Maria de Magalhães, que ela perguntou como que faz para doar o cabelo, né? Você pode fazer o corte no seu salão, né, de preferência, e você leva essa doação direto no Hospital do Câncer aqui de Patrocínio. E até aproveitando, então, a gente está falando sobre o cabelo, quando a pessoa faz quimioterapia, a queda de cabelo, ela é sempre uma coisa que acontece? Atualmente, quase sempre, né? Quando você tem situações de pacientes mais debilitadas ou que não podem com certas drogas quimioterápicas, que a gente fala assim, quimioterapias mais brandas, às vezes o cabelo não cai. Mas as drogas mais modernas e mais eficientes que a gente tem no tratamento, elas praticamente todas as vezes vai perder o cabelo. Hoje você tem aquela técnica de colocar a touquinha geladinha, né, bem geladinha, para diminuir a queda ou até evitar a queda do cabelo. É um tratamento que pode ser feito, mas que a gente não tem na rede pública, né? Por enquanto só é disponível na rede privada, nas clínicas de tratamento quimioterápicos, né, oncológicas. Mas é uma opção, né? Eu às vezes fico entrevistando as minhas pacientes, as que já fizeram esse tratamento, elas dizem que não é fácil, porque é muito gelado, mas que valeu a pena por manter o cabelo. E outras acham que vai cair, vai crescer de novo, isso é o de menos, né? E não acham que não vale a pena. Muito pessoal, né? E falando sobre isso, quais são os impactos da doença na vida sexual da mulher? Olha, isso varia, claro, de pessoa para pessoa, do jeito que cada pessoa se enxerga e consegue, né, superar isso. Mas a gente tem que lembrar que se você faz uma mastectomia, existe uma mudança corporal naquela mulher. Às vezes a autoestima vai lá embaixo. E o tratamento quimioterápico, ele muitas vezes leva aquela mulher à menopausa. Ele atinge os ovários também e ela pode entrar em menopausa permanente ou temporária. E essa falta de hormônio, que vai começar aquelas ondas de calor, ressecamento vaginal, insônia, isso também pode afetar a vida sexual delas. Então, nessa hora, a participação do parceiro é fundamental, né, de melhorar a autoestima da paciente, ser companheiro, né, o tempo todo, entender que aquela pessoa não mudou, ela continua a mesma pessoa, ela só não tem um pedacinho dela mais, né? E hoje a gente tem tratamentos que não hormonais, porque qual que é o grande problema? A mulher que teve o câncer de mama, ela não pode usar hormônio. E o melhor tratamento para o climatério é o hormônio, é o que tira os sintomas, né? Vai melhorar os calores, o sono, ressecamento vaginal. E a gente não pode usar esse tipo de tratamento nas pacientes que se trataram de câncer de mama. Hoje a gente tem outras opções. Às vezes não tão boas ou às vezes tão boas quanto, né?
Para ressecamento vaginal, que a gente não pode usar o creme, hoje tem o laser, tem a radioimunofrequência que a gente pode usar com resultados muito bons, né, para melhorar ali o colágeno da região vaginal e melhorar a lubrificação. Para os fogachos, a gente tem algumas drogas não hormonais que podem ser usadas, que dá uma aliviada. Então, isso tudo ajuda, né? Ajuda a gente voltar à normalidade da vida depois do tratamento. Nós recebemos outra pergunta aqui, da Marilumar 15. Ela perguntou se a suplementação hormonal para mulheres pós-menopausa exige estudos que apontam como método de prevenção. Se eu entendi, é dar hormônio depois da menopausa como método de prevenção? Não. O que a gente sabe, alguns estudos apontam como um aumento de risco depois que você usa durante muitos anos. Né? Mais de 5 anos de terapia de reposição hormonal combinada, porque terapia de reposição a gente coloca tudo num balaio só, mas não é. Tem drogas diferentes, dosagens diferentes, mas alguns tipos, sim, podem aumentar um pouquinho a incidência. Antigamente, a gente achava que a terapia fazia aquela pessoa ter o câncer. Hoje, as linhas de pensamento já acreditam que não. A pessoa vai ter o câncer, o que o hormônio vai fazer é acelerar o processo. Então, aquela célula alterada já existia, ela vai promover o crescimento daquela célula e não criar aquela célula, entendeu? Então, tem um pouquinho dessa diferença. Então, para as pacientes que têm alto risco, por exemplo, as pacientes mutadas, a gente evita o uso de hormônio. Naquelas pacientes que já tiveram câncer, a gente evita o uso de hormônio. Mas nas pacientes de risco habitual, igual a gente conversou, não é um fator que vai fazer com que ela tenha câncer, né? É uma somatória. Então, aquela paciente que está com muitas ondas de calor, o climatério, para quem tem o climatério muito sintomático, é muito difícil. Né? Tem pacientes que falam assim, não, doutora, eu não quero saber de usar hormônio quando entrar na menopausa. Aí entra na menopausa e começa a ter uma qualidade de vida péssima. Chega no consultório assim, doutora, não, desisti, vou usar hormônio, porque a qualidade de vida é importante também. Mas para as mulheres que já tiveram câncer de mama, não. Então, a terapia de reposição hormonal não é fator de proteção, não para o câncer de mama. Né? É um fator, dependendo da situação, de risco. E até queria, assim, a título de curiosidade para a gente compreender melhor, que você explicasse de novo sobre essa questão da menopausa e o câncer de mama, né? Como que pode acontecer de uma pessoa ter uma menopausa momentânea ou até precoce, ou quem já está na menopausa fazer o tratamento? O câncer de mama, a relação que ele tem com a menopausa é que geralmente eles vão acontecer na mesma época, né? Porque a maioria dos tumores de mama acontece depois dos 50 anos, que é a fase que a mulher está entrando ou já entrou na menopausa. Então, é uma coincidência. Aquelas que não entraram na menopausa, vamos supor, mulheres entre 40 e 50 anos, que têm o diagnóstico de câncer de mama, quando vai fazer a quimioterapia, as drogas da quimioterapia também matam algumas células ali do ovário, o ovário para de funcionar, ele também sofre uma agressão, vamos falar assim, e ela pode, ou se ela já estiver bem próximo da menopausa, já parar de menstruar, ou ficar um tempo com o ovário sem funcionar, e às vezes anos depois ele pode voltar a funcionar. Então, nesse período que o ovário fica sem funcionar, é como se fosse uma menopausa para ela, né? Mesmo tendo menos de 50 anos, não tendo entrado naturalmente na menopausa. Então, a relação é só de tempo mesmo, que as duas coisas costumam acontecer do mesmo jeito. E para o ginecologista, o diagnóstico do câncer de mama dificulta um pouquinho o tratamento do climatério pelos fatores que a gente falou, né, pela contraindicação do uso da terapia de reposição. Mas, reforçando, existem tratamentos alternativos que podem ser usados. Certo. E como última pergunta, para a gente finalizar essa entrevista, eu queria perguntar sobre os mitos do câncer de mama, né? O que é mito, o que é verdade? Nossa, tem muito, né? Ó, tem um que eu acho muito legal, que eu não faço nem ideia de onde que saiu, porque tem uns que a gente imagina de onde saiu, né? Mas tem o do desodorante causar câncer de mama, né? Esse é famoso, é bem famoso. Famoso. Isso sempre alguém me pergunta. Não tem nada a ver, nada a ver. O desodorante ele vai atuar na pele da sua axila. Não tem nada a ver com a glândula mamária que está lá dentro da pele da mama, né? Uma coisa não interfere com a outra.
Então, pode usar o desodorante que você bem quiser, e não tem nenhum trabalho, nenhum estudo científico que mostrou nem parecido com isso. Então, a pessoa acha que tira, assim, literalmente de trás da orelha e sai falando. Né? Esse eu acho bem, bem legal, que ele é bem popular. Tem o mito de que a mamografia dá o câncer de mama também. Né? Então, apesar da mamografia ser um raio-x, ser uma radiação ionizante, a quantidade de raio-x que é atingido na mama ali é muito pouquinho mesmo. E se você fizer as mamografias do jeito que tem que ser, a cada ano, e não fazer todo mês, doeu um negócio aqui, vou lá e faço uma mamografia, agora eu vou ali, faço uma mamografia de novo. Às vezes eu tenho paciente lá no CEAI, né, na prefeitura, que faz a mamografia já comigo, aí apareceu uma campanha, ela ganha uma mamografia, ela vai lá e faz de novo. Eu falei, mas criatura, você acabou de fazer a mamografia, não precisa fazer duas, é radiação, não tem que tomar radiação sem necessidade. Então, fazer do jeito que é recomendado não vai aumentar o risco de câncer de ninguém de uma maneira que seja impeditivo, né? Mas, e pelo contrário, vai ajudar a salvar a vida de uma pessoa se ela vier, no futuro, ter um câncer de mama pelo diagnóstico precoce. Qual mais? Tem o que a gente já comentou, que o ultrassom é melhor que a mamografia. Então, às vezes, eu tenho pacientes também que já chegam com ultrassom para mim. Eu falei, mas a senhora fez a mamografia? Não, eu já fiz ultrassom, que depois, a gente faz a mamografia, depois pede ultrassom, já fiz ultrassom. Eu falei, não, mas o ultrassom ele vai complementar as informações, ele não vai substituir. Então, o ultrassom não é melhor que a mamografia, gente, por favor. Né? A mamografia sempre deve ser feita. Aí eu explico o seguinte, a gente vê outras coisas, mas os 4 achados principais que a gente vê na mamografia são os nódulos, as microcalcificações, as distorções arquiteturais e as assimetrias. São 4 grandes alterações que a gente detecta na mamografia, que são indícios de câncer. O ultrassom só vê nódulo, ele não vê esses outros 3. Por isso que ele não substitui a mamografia. Ainda que ele seja necessário para ver bem os nódulos, não vai substituir. Então, assim, tem também que tem que usar protetor de tireoide para fazer mamografia. Não precisa. O raio não passa nem perto da tireoide, né? O pescoço está para trás, a mama está posicionada e o raio ele vai só retinho, ele não dissipa na sala, né? Ele é conduzido ali só mesmo para 90 graus, ali onde ele tem que incidir. Então, não há a menor necessidade de se usar protetor de tireoide para fazer mamografia também. Bom, e a gente teve um depoimento de uma ouvinte nossa, que é a Simara Carvalho, vou ler aqui para vocês. Ela falou, vamos nos cuidar. Eu tive câncer de mama o ano passado e a luta não é fácil. Mas com fé em Deus a gente vence. Tive todo o apoio do Hospital do Câncer e da doutora Marcela, me ajudaram muito. Um beijo, viu, Simara? Aqui, só aproveitando para lembrar, então, que a gente está falando do Hospital do Câncer, há mais ou menos 2, 3 anos, nós voltamos a operar os cânceres de mama aqui na cidade. Quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, a gente começou a operar, mas eu era equipe de eu comigo mesmo, né? Estava ficando mais difícil. Mas depois que o Hospital do Câncer veio, ele pegou essa bandeira e nos últimos 2 anos a gente operou mais de 30 pacientes aqui. E que isso é importante, né? Essas pacientes deixaram de ter que fazer longas viagens para poder operar. Vai, faz exame, vai, leva o resultado do exame, vai, opera, vai lá tirar o ponto. E é um tratamento que demanda muito da pessoa, é cansativo, é debilitante. Você evitar viajar quilômetros e quilômetros é um ganho de qualidade muito grande para essas mulheres. Que bom, né? Que bom saber disso. Bom, e é isso. Agora a gente finaliza a nossa live. Queria agradecer mais uma vez a assinativa do Cicobi Copacred em proporcionar esse mês todo, né? E o mês de novembro, mas esse mês de outubro, especialmente falando sobre o câncer de mama. A gente queria também deixar já o convite para a próxima live, que a gente vai ter na quarta-feira, às 7 horas, com a doutora Marcela Brito, que a gente vai falar sobre o câncer de colo de útero. Queria agradecer mais uma vez a doutora Marcela ter vindo aqui, aceitado o convite de forma tão carinhosa, né? E até o Cicobi quis presenteá-la com um kit, como forma de um singelo agradecimento. Poxa, muito obrigada. E é isso. Obrigada, gente. A live vai estar salva. E é isso. Boa noite a todos.